O ano começou e a maioria das pessoas já esqueceu das suas metas de ano novo, mas eu não. Na verdade, eu nem fiz metas de ano novo. Para esse ano, eu resolvi fazer diferente e seguir uma abordagem um pouco mais minimalista, mais focada, que era basicamente definir um único objetivo que eu mais gostaria de alcançar acima de qualquer outro. Estreitar meu foco em direção a esse objetivo e organizar minha vida ao redor dele. E foi basicamente o que eu tenho feito nos últimos 3 meses. E eu comecei o ano com o objetivo de construir uma boa base, de usar esse primeiro trimestre para construir uma base que me permitisse seguir o restante do ano de uma forma mais leve, mais tranquila, que o ano fluísse melhor. Eu acredito que eu alcancei esse objetivo. Foi um trimestre de vitórias, derrotas, desafios, aprendizados, mas eu acredito que foi um bom começo de ano e é basicamente esse o propósito do vídeo de hoje. Eu quero compartilhar um pouco sobre como foi a minha experiência com esse primeiro trimestre, compartilhar alguns insights e talvez você consiga pegar algum valor das minhas reflexões. Eu estou novamente testando um novo estilo de vídeo, que é um estilo ainda mais simples. Basicamente não tem nem pesquisa, assim, é mais eu compartilhar a minha jornada, minhas reflexões. Eu quero tentar trazer um vídeo reflexivo, mais até filosófico, talvez, em uma semana. E na outra, entregar um vídeo de conteúdo mesmo, onde eu vou pegar um assunto do meu interesse, pesquisar sobre ele e trazer as minhas conclusões para vocês. Eu vou testar, ver o que eu acho de fazer, de produzir esses vídeos e também o que vocês acham. Então, se você curte esse tipo de estilo, comenta aí embaixo. Então, vamos começar falando sobre quais foram os principais desafios e problemas que eu enfrentei nesse trimestre. Na verdade, eu já estou há um bom tempo em casa, no modo caverna. O meu último emprego foi trabalhando como garçom. Eu saí daquele emprego, acabei sofrendo um acidente de moto e fraturando o pulso. Aí eu meio que fui obrigado a ficar um tempo em casa. Eu já me recuperei, obviamente, e nesse período eu resolvi começar um canal no YouTube, começar a desenvolver habilidades como edição de vídeo. Eu comecei a focar de fato, assim, em um nível maior no começo desse ano. No final do ano passado, eu organizei quais seria a minha estratégia para esse ano, o objetivo de foco, entre outras coisas. Eu já fiz um vídeo falando sobre o planejamento anual, se você não assistiu, dá uma conferida. E eu comecei esse ano com um bom impulso, assim. Eu acredito que trabalhar de casa, ficar assim no modo caverna é muito bom porque você consegue desenvolver habilidades e evoluir, mas também é um campo minado, porque o ambiente de casa assim é um ambiente que deixa você muito mais propício a se distrair. E eu acabei enfrentando problemas como, por exemplo, querer entender tudo e ter tudo controlado e planejado para que eu me sentisse confortável. Eu tava com essa mentalidade de querer entender tudo quase como Deus, assim. Eu acabei ficando um pouquinho viciado em desenvolvimento pessoal e assistindo muitos vídeos sobre o tema e querendo entender cada nuance. Eu também acabei caindo muito na armadilha da distração. Na verdade, eu eliminei várias das distrações mais óbvias, como redes sociais, bloqueei sites pornográficos e até videogames também. Na verdade, isso nunca foi muito um problema pra mim, mas, por exemplo, eu deixei de assistir séries. Eu peguei as principais distrações mais óbvias e eliminei, e mesmo assim eu tava conseguindo me distrair de forma mais intencional, tipo, indo no YouTube e scrollando lá, vendo um monte de vídeo idiota. Isso foi um grande problema pra mim. Outro problema foi o modo foda-se, que basicamente sempre que eu me distraía, eu acabava me sentindo um merda depois. E pra me aliviar aquele sentimento, eu meio que tacava o modo foda-se e muitas vezes perdia um dia inteiro e algumas vezes cheguei a perder semanas inteiras por causa de uma distração, de uma decisão ruim. Isso acabou levando até um pouco de recaídas na questão da pornografia. Eu também tive algumas recaídas, mesmo eu não sendo mais um viciado e tendo ficado muito tempo longe, eu tive sim algumas recaídas que prejudicaram o meu progresso. E eu acabei tendo muitos desses problemas que eu enfrentei tanto no ano passado quanto nesse primeiro trimestre, e foram um real desafio pra mim. Só que eu não simplesmente cometia esses erros e caía nesses problemas, nesses desafios e ficava por isso. Eu sempre buscava por informações, o que me levou também a vários aprendizados que eu vou falar um pouco mais à frente, mas aí já vai um insight pra vocês. Não simplesmente cometa erros ou caia em ciclos. Busque sempre entender o que tá te levando a cair nisso para que você consiga encontrar uma solução e fazer algo a respeito. Porque se você simplesmente fica cometendo os mesmos erros sem buscar por dados, sem buscar por informações, você não vai conseguir resolver e você vai ficar basicamente preso num ciclo. Mas o trimestre não foi feito só de desafios e problemas. Eu também tive algumas boas vitórias no processo. E eu até anotei algumas aqui que foram, na minha opinião, as que mais relevantes
Eu até estou anotando todas essas vitórias, assim, essas pequenas vitórias, porque isso eu acredito que aumenta a autoconfiança e faz você perceber que você realmente está fazendo um certo progresso. Por exemplo, eu consegui postar 4 vídeos pro meu canal nesses 3 primeiros meses. Foi pouco, eu poderia ter postado mais, mas inclusive por alguns dos problemas que eu mencionei acima, isso não foi possível, mas continuei a produção dos vídeos pro canal. Eu também evolui na edição. No começo do ano, ali pra janeiro, eu tava totalmente básico. Eu sabia fazer pequenos projetos ali no CapCut, eu não sabia editar praticamente nada, e daquele ponto pra cá, agora eu já me tornei um editor melhor, eu já tô mais ou menos num nível intermediário, e já estou conseguindo fazer edições dinâmicas. Eu não trago esse estilo pro canal, porque eu gosto mais desse tipo de vídeo mais autêntico, mais conversacional, mas eu estou trazendo esse estilo pros meus serviços de freelance, o que também me leva a compartilhar outra vitória, que foi o meu portfólio. Eu montei também o meu portfólio nesse trimestre. Eu resolvi focar em edições para vídeos curtos, edições dinâmicas para marketing digital. Eu até fiz um curso muito bom que ensina esse estilo e como vender os serviços. E consegui montar meu portfólio simplesmente fazendo cortes de podcasts com uma edição dinâmica e postando no Instagram. Então, mesmo se eu não tivesse conseguido nenhum cliente nesses 3 primeiros meses, já teria sido uma ótima base para o restante do ano para mim ganhar dinheiro com essa habilidade. E no fim desse mês de março agora, eu consegui alcançar o meu objetivo de conseguir meu primeiro cliente. Na verdade, eu consegui 2 clientes. Eu tava até meio descrente de que eu ia conseguir bater a meta, porque eu já tava acabando o mês, mas eu estava prospectando, abordando clientes e consegui fazer 2 reuniões e fechei as 2. E agora eu já tô trabalhando com 2 clientes. E também voltei a ter uma vida social. Eu tava já há vários meses totalmente em casa, isolado, e isso tava me fazendo um pouco mal, de certa forma. E agora eu voltei um pouco a ter uma vida social. Agora sempre que eu posso, eu tô saindo correr no parque no final de semana. Eu voltei pra igreja, pro grupo de jovens. Então isso tá me fazendo até melhor agora. E eu passo mais um insight aí pra vocês. Sempre busquem evoluir, sempre busquem trabalhar focados, mas evitem ficar muito tempo isolados, sem socialização, porque isso pode acabar fazendo mais mal do que bem, e você com certeza vai sentir o impacto depois de um tempo. Então fica aí a dica. Outra coisa que eu consegui, que foi muito bom assim pra mim nesses 3 primeiros meses, foram aprendizados e lições. Eu tirei bastante tempo pra buscar entender realmente os desafios e problemas que eu tava enfrentando, qual que era o cerne da parada, e eu cheguei a conclusões bem legais que vão me ajudar muito a conseguir progredir no restante do ano com mais facilidade. Porque eu sei que se eu tivesse só cometido os erros sem ter coletado informação, as coisas provavelmente ficariam bem mais difíceis. E eu também anotei alguns dos aprendizados que eu tirei nesses 3 primeiros meses. O primeiro é que distração é um escape. Como a distração era provavelmente e ainda tá sendo um pouco o maior problema que eu estou enfrentando, eu fui buscar encontrar conhecimento do que leva de fato a uma pessoa se distrair. E eu cheguei à conclusão de que a distração é um escape. É um escape do tédio, do desconforto. Porque durante o meu dia, eu tenho uma rotina que eu tento manter ela bem certinha, organizada. E de todos os hábitos, o único que realmente eu mais me distraio é durante o trabalho. Eu sei que quando eu começo a treinar, ler um livro, fazer devocional, ou até mesmo praticar inglês, eu sei que eu vou terminar aquela tarefa, eu não fico me distraindo nesses hábitos. Mas o trabalho, eu acho que ele é o mais desconfortável, que traz o maior tédio, talvez até por ser o que ocupa a maior parte do tempo. Então eu cheguei à conclusão de que é basicamente um escape desse desconforto, desse tédio. E entendendo isso, já fica bem mais fácil de buscar por estratégias para que eu consiga evitar isso. E uma das soluções que eu encontrei foi simplesmente o mindfulness, de você perceber os momentos que você sente vontade de se distrair e não ceder. Porque o foco, ele é uma habilidade. Se você for treinando a sua mente para se manter cada vez mais em tarefas difíceis, tarefas chatas, ela vai se acostumando e você vai desenvolvendo um foco cada vez maior. Eu também aprendi que a gente deve abraçar a incerteza. Lembra que eu falei que eu tava querendo entender tudo, cada nuance, cada coisa do desenvolvimento pessoal da minha jornada? Então, isso aí é uma grande armadilha, porque a verdade é que a gente nunca tá certo e é impossível saber sobre tudo. Então a melhor coisa que você pode fazer para conseguir evoluir é abraçar a incerteza, abraçar o fato de que nós somos realmente pessoas ignorantes e que a gente não sabe, a gente nunca tá certo. Eu acho que é isso que a gente deve buscar, estar sempre um pouco menos errado do que ontem. Só do fato de eu ter abraçado essa incerteza, já estou me sentindo muito leve. Foi como se eu tivesse tirado um grande peso das minhas costas. Então, se você tem essa mania, que nem eu tinha, de ficar querendo entender tudo, para, cara. Simplesmente para e abrace a incerteza de que as respostas vêm no caminho e não todas prontas, entendeu?
terceiro aprendizado: desconforto e sacrifícios são os melhores amigos do sucesso e evolução. Esse tema é tão importante que é capaz que eu até traga um vídeo sobre esse tema em específico, porque é muito importante, cara. Se você não souber abraçar o desconforto de fazer tarefas repetitivas durante um longo período de tempo e também fazer sacrifícios pro seu eu futuro, para que você consiga as recompensas que você tanto almeja, você não vai alcançar o sucesso. E eu também tava caindo nessa armadilha, porque muitas vezes chegava no final de semana, eu sabia que eu tinha também que trabalhar, gravar vídeos, escrever roteiros, editar vídeos de clientes, mas eu acabava procrastinando, eu acabava me distraindo por ser final de semana. E principalmente estudar. O final de semana eu acho que é um dos dias assim mais importantes para eu estudar algumas coisas, como por exemplo o Bitcoin, que eu sei que é extremamente importante para minha liberdade no futuro. Eu tava caindo na armadilha de sempre trocar, de fazer uma escolha por gratificação instantânea, de escolher, por exemplo, ter liberdade agora de assistir um filme, jogar um jogo, do que estudar Bitcoin para mim ter liberdade no futuro. E agora que eu tenho isso mais claro, eu acho que eu vou conseguir enfrentar esse desafio melhor. E eu também falo aí pra vocês, cara, você precisa abraçar o desconforto, você precisa fazer sacrifícios, porque senão você não vai evoluir, você não vai alcançar o sucesso. Isso aí são coisas cruciais. E sim, é chato, é uma bosta muitas vezes você chegar no final de semana, putz, eu tenho que trabalhar no meu projeto, mas cara, não tem como você ter liberdade agora e liberdade no futuro. Você tem que escolher um dos dois. Ou você tem liberdade no futuro e trabalha agora, ou você tem trabalho agora e liberdade no futuro. Não tem como ter os dois. Por isso que é tão importante que você saiba fazer essa escolha, sempre priorizando o seu amanhã e não o seu agora. E o quarto aprendizado é que a autoconfiança de verdade é construída através do acúmulo de pequenas vitórias. Não adianta você simplesmente ficar com uma postura autoconfiante ou ficar dizendo pra si mesmo que você é autoconfiante. Isso com certeza ajuda, mas pra você ser um cara autoconfiante de verdade, você precisa acumular pequenas vitórias. Eu me sinto mais confiante agora em 3 meses por estar desenvolvendo habilidades, treinando, buscando resolver os problemas, as merdas da minha vida, do que em anos que eu simplesmente fiquei na inércia de ficar buscando por dopamina barata e prazeres momentâneos. Porque eu estou acumulando pequenas vitórias, isso está aumentando a minha autoconfiança. E quando você é um cara confiante, você consegue muito mais da vida. Você consegue uma mulher melhor, você consegue oportunidades de negócio, você consegue o respeito das pessoas. Porque um cara autoconfiante, ele irradia essa energia. E eu descobri que a autoconfiança é realmente isso, é o acúmulo dessas pequenas vitórias. Então busque sempre ir acumulando pequenas vitórias em diferentes áreas da sua vida, para que você também se torne um cara autoconfiante, um cara foda. E eu também agora estou desenvolvendo algumas estratégias para o próximo trimestre, no caso esse aqui, para que eu consiga dar um grande salto em direção ao meu objetivo de foco para esse ano. E alguma das minhas prioridades para esse trimestre é deixar minha rotina com ainda mais foco na edição, que é o meu ganha-pão no momento. Eu preciso que as minhas horas de trabalho estejam totalmente focadas nisso. Lógico que eu tenho que dedicar um pouquinho de tempo pro canal, mas a maior parte do tempo precisa ser edição, porque resultados extraordinários demandam um tempo desproporcional a isso. A minha rotina vai ser mais focada na edição nesse trimestre. Eu também pretendo melhorar o meu processo e cronograma, deixar ele mais claro para que eu consiga postar com mais frequência e também aumentar a qualidade dos vídeos do canal, porque esse é o meu negócio de foco, é isso que eu quero alcançar para o meu futuro, ganhar dinheiro com isso, construir uma audiência fiel, monetizar essa audiência, entregando produtos de valor, mas isso leva tempo e eu quero melhorar esse processo para que eu consiga entregar vídeos com mais qualidade, mais frequência para vocês. Eu também quero voltar para academia nesse trimestre. Eu já venho treinando há alguns meses só em casa, mas eu já tô sentindo falta de estar em um ambiente social ali com pessoas e também ter os equipamentos para me treinar com mais eficiência. Então eu acredito que nesse próximo trimestre agora eu já vou voltar para academia. Eu também quero otimizar o meu tempo para mim conseguir pegar mais clientes, porque quando você trabalha como freelancer, as duas formas que você tem para aumentar a tua renda geralmente é você conseguir entregar um serviço mais rápido e você também cobrar mais caro. E eu acho que eu vou conseguir fazer os dois nesse trimestre, e o principal deles é otimizar meu tempo. Eu preciso aprender a editar rápido e conseguir entregar resultados muito bons, mesmo editando rápido. Porque a questão, na verdade, é editar de forma mais eficiente para não ficar perdendo tempo com coisas inúteis, né? E eu também quero, nesse trimestre, fazer mais sacrifícios pro meu eu futuro, como, por exemplo, estudar no final de semana ao invés de assistir um filme ou um jogo, e ter tolerância zero à distração. Por exemplo, hoje mesmo eu já baixei uma extensão no meu computador pra bloquear o YouTube por algumas horas durante o período que eu tô trabalhando, pra que ele não seja ali uma distração pra mim. E funcionou, eu tive um dia bem produtivo hoje no trabalho. Então agora eu tenho que ter essa tolerância zero à distração. Tipo, não permitir, sei lá, assistir um vídeo
vídeo ali enquanto eu tô almoçando ou enquanto eu tô tomando café da manhã, porque eu sei que isso pode acabar me levando a um ciclo, sabe? Tipo, 10 minutinhos vira 20, 30 e que já perdi já um bom tempo ali de que eu poderia já ter começado a trabalhar. Então, esse trimestre eu quero ter tolerância zero à distração. E é isso, eu acho que essas estratégias já vão me ajudar a avançar ainda mais e ter um restante de ano ainda mais produtivo e eficiente. Mas, se você não conseguiu ter um trimestre tão produtivo, talvez você acabou caindo em ciclos, se distraindo, esquecendo das suas metas, nem tudo tá perdido. É óbvio que quando você começa bem o ano, você tem uma vantagem em relação às pessoas que não começaram, porque você construiu uma base que elas não construíram, mas erros acontecem, nós somos seres humanos, então se você não teve um trimestre tão satisfatório, simplesmente coloque a cabeça no lugar agora, defina um objetivo pro restante do ano, um só objetivo de foco, organiza as coisas que precisa organizar, os hábitos que você precisa cultivar, as habilidades que você precisa desenvolver, os problemas que você precisa resolver e dali, cara, continua o restante do ano da melhor forma que você puder. Não perca um ano inteiro porque você começou ele mal. Não fique jogando pro próximo mês. Se não for, essas coisas não deram certo até agora, dê o primeiro passo, porque eu acredito que se você fizer isso, você ainda assim tem ótimas chances de ter um ano incrível. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí embaixo aí, compartilhe as suas experiências nesse primeiro trimestre. O que você aprendeu, quais desafios você enfrentou, quais foram algumas vitórias que você teve e, sei lá, alguma estratégia pro restante do trimestre. Eu vou adorar ler os comentários e aprender um pouco com vocês. E se você também curtiu esse estilo de vídeo, deixa o like e comenta, porque também vai estar me ajudando. E é isso. Eu sou o Bernoso e obrigado pela sua atenção.